Hoje, novamente, estamos aqui no Descomplica Podcast, comigo, @Célia Lima Negrão. E comigo, @Andresa Ferreira ADV. E hoje nós vamos dar continuidade. No podcast passado, nós falamos sobre a questão da gestão de risco e a importância de ter esses mapeamentos, do gestor estar protegido, né, por essa gestão de riscos. E hoje nós vamos falar, então, de um outro tema, que aí eu quero ver se vocês vão adivinhar. Né? Então vamos ver. Nós vamos falar de um tema que significa um instrumento de compliance. Você sabe o que é, Andressa? Nossa, Célia, nós temos instrumentos demais dentro do compliance. Mas ele normativa a relação entre o trabalhador e a empresa. Facilitou. Facilitou bem, mas então são só entre os colaboradores e a empresa? E a empresa. Vou dar mais uma dica. Muita gente confunde com código de ética e código de conduta. Agora ficou fácil. Vamos falar sobre regulamento interno. Agora eu entendi. Você puxou o gancho do nosso último podcast que a gente deu o exemplo do RH. Exatamente. Então, olha só, falando agora levando aqui para um conceito que a gente precisa explicar, essa questão do regulamento interno e código de ética, código de conduta. Muitas pessoas confundem, mas são instrumentos diferentes. Quando você está falando de um código de ética, este documento, ele normatiza, ele direciona diretrizes éticas relativas aos funcionários, aos fornecedores, aos parceiros, aos intermediários. Então, este documento, ele geralmente é publicado na internet, no site, é um documento mais geral, né, de amplitude geral e para todas as partes interessadas. E, geralmente, o Código de Ética traz temas como a empresa se previne da corrupção, traz temas sobre questões discriminatórias que a empresa atua ou previne. Então, são temas gerais que tem ali, que disciplina esses códigos de ética. Quando a gente fala de regulamento interno, e aí já tem o próprio nome interno, né, Andresa? Traz a situação para as normas internas que os empregados, os funcionários têm que cumprir. E, geralmente, traz as normas voltadas e ligadas às questões trabalhistas, né? A legislação trabalhista. Então, o regulamento interno, ele é elaborado à luz de uma legislação trabalhista, só que de uma forma mais clara, com os procedimentos específicos daquela empresa, porque cada empresa tem um procedimento relativo ao cumprimento de uma lei, mas ela tem um processo que às vezes se desdobra de forma diferente de uma outra empresa. Então, o regulamento interno, ele serve ali para explicar, vamos dizer assim, para os seus empregados, seus funcionários, como agir naquelas situações, né? E quais são as regras. É isso. Na verdade, o regulamento interno, ele estabelece todos os parâmetros entre a empresa e o colaborador no que toca aos direitos, às obrigações, como que vai dar aquela prestação de serviços dentro da empresa, como o colaborador deve se portar diante de cada situação. Ou seja, ali é um manual para o funcionário. Ele sabe, por exemplo, que ele não pode participar de um grupo de WhatsApp. Ali ele sabe que ele não pode divulgar o nome da empresa se ele não tiver uma autorização. Ali ele sabe sobre jornada de trabalho. Ali ele sabe como funciona o registro de ponto. Como é a política interna daquela empresa sobre férias. Então, esse instrumento regula essa relação entre empresa e colaborador, para que não existam dúvidas. E como que a gente elabora, Célia, esse regulamento? Eu já ia te perguntar, Andresa, mas você já começou a responder. Como a gente elabora o regulamento interno? A gente, na área do direito do trabalho, a gente fala que a gente visita a empresa e vai até o chão de fábrica. Ou seja, para a gente elaborar um regulamento interno, nós precisamos visitar aquela empresa, verificar o tamanho, a quantidade de colaboradores, como ela funciona na prática. Porque não adianta, né, Célia, a gente instrumentalizar, documentar uma situação e aquilo não ser a realidade da empresa. Fugir da realidade da empresa. Porque se o regulamento interno ele dispor sobre direitos e obrigações que a própria empresa não cumpre, não adianta ter um instrumento, é melhor não ter.
E é exatamente aí que tem os problemas dos regulamentos. Às vezes a empresa acha que o regulamento dela é o mesmo para outra empresa e copia os regulamentos. Isso acontece com códigos de conduta de ética também, né? Há essa transmissão de que um copia e cola vai fazer algum efeito. E, na verdade, os regulamentos internos e tanto os códigos de ética, eles precisam ter a cara da empresa, né? Eles precisam normatizar como se faz aquela situação, como se desdobra aquele tema na empresa. Só assim o regulamento será efetivo para fins de compliance. E aí, cabe um adendo aqui, tá, Andresa, para a gente, assim, só para deixa claro aqui, quando a gente está falando de regulamento interno, como instrumento de compliance. Porque compliance, né, amplamente falando, é um processo, é um sistema que envolve tanto integridade como conformidade. Então, quando a gente está falando de regulamento interno, especificamente de rotinas trabalhistas, a gente está falando de uma questão de conformidade. A gente, muitas vezes, não está falando de integridade no sentido de leis anticorrupção, de prevenção a leis anticorrupção, do programa de integridade previsto no decreto 8.420 da lei. Então, a gente está falando de um regulamento interno, de uma norma de conformidade. Assim como a gente poderia ter norma interna tributária, como temos, né, norma interna financeira, né, que são os procedimentos relacionados àquele tema. Mas por que o regulamento interno da área trabalhista é tão importante? Assim, faz parte de um contexto de compliance, assim, que eu costumo dizer que é uma linha de compliance social, porque ali integra o relacionamento da empresa e do empregado. É o cerne de tudo, é ali onde tem os principais riscos, né? É ali, quando a gente fala de compliance e integridade, a gente está falando muitas vezes da postura daquele empregado, da postura daquele funcionário em relação ao seu dia a dia, em relação à ética profissional, em relação a como se portar, né, em determinadas situações. Então, está intimamente ligado. Quando a gente fala de regulamento interno, especificamente em compliance trabalhista, né, nessa questão trabalhista, junta com compliance e integridade, porque a gente busca essa integridade dos funcionários para cumprir e fazer o que é certo, né? E evitar, inclusive, passivos trabalhistas da empresa. Essa parte de passivo trabalhista você muito sabe. Importante. Inclusive, eu vou te falar que eu já ganhei processo na Justiça do Trabalho por causa de regulamento interno, você acredita? Quando você falou, e você falou agora uma coisa muito importante, é a diretriz. O regulamento é a diretriz. É ele que vai conduzir como que aquela relação vai se dar na empresa. E aí eu vou te falar, não é só na esfera privada, na esfera pública também. Nós temos regulamentos internos muito bem escritos, inclusive, na esfera pública, em órgãos da administração pública, principalmente da administração indireta. E essa diretriz, se ela não for cumprida, é aquilo que a gente começou o podcast falando, se ela não for cumprida, ela pode gerar um problema ainda maior. Ainda maior. E outra coisa, quando você fala do social, e é isso que você vem falando muito no compliance, que agora é uma nova vertente, né? A questão social, pensa só comigo, se você tem um regulamento interno que você estabelece que aquela determinada categoria daquela empresa vai trabalhar 30 horas semanais, ou seja, 6 horas diárias, certo? Então, aquele funcionário foi contratado para trabalhar 30 horas diárias. Aí, de repente, vão lá, um diretor, um gestor da empresa fala, não, mas está errado. Por que só essa categoria vai trabalhar 30 horas semanais e a outra vai trabalhar 40 horas semanais? E fala, não. E vai lá e determina que todos os funcionários vão trabalhar 40 horas semanais. Sabe o que acontece com isso, Célia? Ele mudou o regulamento interno sem ter todo um procedimento para essa mudança. Não consultou a equipe de compliance, que não consultou a equipe jurídica. E sabe o que vai acontecer com essa empresa? Eu vou te dar esse mesmo exemplo da jornada. Quando esse diretor foi lá e falou assim, todo mundo vai trabalhar 40 horas semanais, aquela empresa atraiu para ela um problema sério de alteração contratual lesiva.
E esse funcionário vai ingressar no judiciário e ele vai ganhar. E ele vai ganhar e vai ganhar retroativo. Ele vai pedir na justiça para quê? Para a jornada dele voltar a ser 30 horas e ainda vai receber valores retroativos. Está vendo o tamanho do problema por descumprir o próprio regulamento interno? E pior, além do descumprimento do regulamento interno, é alterar o regulamento sem uma avaliação de riscos, sem uma análise de compliance, uma análise jurídica do impacto daquela alteração. E aí, Andresa, outro exemplo muito que é do dia a dia. Vamos falar do que está acontecendo hoje em dia, muito nas empresas que a gente tem visto. O WhatsApp, a utilização do WhatsApp, né? Então, veja bem, você vai mandar uma determinação, um prazo a ser cumprido via WhatsApp. Só que no regulamento interno da empresa prevê que a comunicação oficial é via e-mail. E as pessoas criam grupos de WhatsApp para falar das questões de trabalho. E ali naquele grupo foi passado então que aquele funcionário teria 24 horas para entregar determinado documento. E ele não viu o WhatsApp. Ele simplesmente não viu, porque ele não é acostumado, ficou sem internet e não viu. E aí, dentro desses grupos de WhatsApp, inclusive tem os gestores, né, que estão ali também passando orientações. Mas o problema é que o regulamento interno prevê que é por e-mail. Ele não prevê que é o WhatsApp. E aí, o que acontece? As normas são descumpridas, acontece uma quebra ali, às vezes até de uma questão crítica que não é atendida por conta de uso indevido de um meio de comunicação que não está previsto no regulamento e que foi incorporado no nosso dia a dia. Então, se o WhatsApp é para ser utilizado, então vamos normatizá-lo e vamos colocar ali as regras para isso. E, recentemente, ao contrário disso, eu tinha um diretor, muito sábio, inclusive, ele percebeu que na empresa o pessoal mandava tudo por e-mail. Prazo, e normas, e determinações, e questões críticas mandavam por e-mail. Aí ele baixou uma norma dizendo que agora comunicações oficiais de prazos, requerimentos regulatórios a serem cumpridos pelas áreas e questões críticas a serem atendidas e questões emergenciais só por ofício, só por comunicação oficial. Por que ele percebeu? Que as coisas se perdiam nos e-mails. Às vezes a pessoa recebe uma determinação importante por e-mail, ou não vê, ou não quer ver. Às vezes tem gente que também, passou, apaguei o e-mail, não vi, e, né, acontece. Demais. Então, e aí? Então ele foi sábio, mas ele não, o que ele fez? Ele alterou o regulamento. Então, a partir daquele momento, se alguém mandar uma mensagem de cumprimento de prazo via WhatsApp, via e-mail, não vai ter efeito. Se o empregado, se o funcionário não cumprir aquilo, olha, essa questão tem que vir por ofício. Então, aí o regulamento começa a fazer valer. E aí essa decisão tem um benefício. Tem um benefício por quê? Porque as pessoas passam a observar o caminho adequado de cobrar, o caminho adequado de atender determinados requerimentos, e aí passa a não perder mais prazos, passa a ter uma seriedade maior, porque a questão está formalizada. É claro que são questões críticas. O dia a dia, o e-mail é prático, a gente passa, o WhatsApp também a gente usa, né? Mas tudo tem que estar regulamentado, explicadinho, para evitar exatamente essas questões de passivo e as questões de descumprimentos que pode causar prejuízo para as empresas. As informações se perdem. E aí eu vou falar por mim, Célia. Vou falar por mim, que sou advogada, recebo o WhatsApp o tempo inteiro. Isso, o WhatsApp é um facilitador, é um canal rápido, urgente, ele é. Mas a gente se perde com o WhatsApp. Quem nunca recebeu um WhatsApp e falou assim, eu li, esqueci de responder. Como que você vai exigir de um funcionário que cumpra determinada regra porque ele recebeu uma mensagem no WhatsApp? Então, assim, se é para ter uma regulamentação com o WhatsApp, com o e-mail, que isso seja muito bem avaliado para que aquele colaborador saiba como se portar, como ele deve se comportar diante daquela situação. E aí, quando a gente está falando isso, e aí é por isso que a gente quer deixar claro que, porque às vezes a gente tem também uma resistência nas empresas de que é muita norma. Lá vem o complexo com as políticas, lá vem as regras ali da área de RH, né? Tem essa coisa. Mas, pessoal, quando a gente está falando de regras, são regras e políticas e normas
essenciais para o funcionamento das empresas. Não é qualquer norma, são regras essenciais para evitar passivo. O que seria o passivo? São as dívidas que as empresas acumulam por descumprimentos regulatórios. E aí, eu trouxe um dado aqui, eu fiz uma pesquisa, viu, Andresa? Veja bem, em 2020, foram 28 bilhões e 830 milhões de valores pagos aos reclamantes. Ou seja, se foi pago ao reclamante, porque o reclamante ganhou a ação, ele teve ali a causa julgada e foi executada aquela empresa, aquela entidade ou aquele órgão público que teve que pagar essa indenização. Foram 28 bilhões em 2020. E tem outra curiosidade nesse relatório, esse relatório está disponível no site do TST. Outra informação é o ranking de 10 atividades econômicas mais recorrentes. Eu achei interessante, você sabe, no escritório, o que tem de mais recorrente, vamos ver se bate. Né? Aqui diz que mais recorrente é indústria, serviços diversos, segundo lugar, comércio, administração pública, quarto lugar, transporte, quinto, sistema financeiro, sexto, turismo e hospitalidade, sétimo. Turismo e hospitalidade tem muita demanda. Comunicação, educação, cultura e lazer. E, por último, seguridade social. Às vezes, eu até pensei que seguridade social tivesse mais questão, né? Ele trata isso aqui como atividades econômicas recorrentes. Então, veja, o ranking é a indústria. Né? E, de fato, quando você fala de legislação trabalhista, né, tem muita questão que envolve indústria. Indústria de sapatos, indústria de alimentos tem muita questão. Muita. E são várias regras muito peculiares para cada uma dessas atividades. Indústria de alimentos, por exemplo, barba e bigode. Tem cidade, estado que pode, tem outros que não pode, que não regulamenta, na lei diz que não pode, que pode. E aí gera até uma confusão, porque você pode até discriminar. E é aí que entra a importância do regulamento interno, porque ele deve ser construído para aquela atividade. É por isso que não pode ser um copia e cola, é por isso que a equipe de compliance vai ao chão de fábrica conhecer aquela empresa para conseguir instrumentalizar a prática, para aquilo conduzir todas as ações daquele funcionário. Célia, e eu vou finalizar minha fala aqui, trabalhista, falando sobre a importância de alguns tópicos do regulamento interno. O regulamento interno ele não tem que prever só direitos e obrigações. E aí eu vou entrar num tema muito sensível, que eu acho até que a gente pode falar num próximo podcast também, que deve ser um tópico de regulamento interno, as práticas para coibir assédio moral, sexual e práticas discriminatórias. Quer ver outro ponto muito sério e muito sensível que pode acabar com a imagem reputacional de uma empresa? As regras de confidencialidade. As regras de confidencialidade têm que estar previstas no regulamento interno. Como? Ora, como que eu sou funcionária de uma empresa? Como que eu vou saber que eu não posso, por exemplo, postar e marcar ela no Instagram? Hoje, que a rede social está tão difundida, né? Então, todos esses tópicos têm que ser pensados a depender da atividade empresarial e constar no regulamento interno para aquele documento ser a base, ser o manual de um colaborador. Excelente. Eu gostei desse nosso podcast, dessa nossa conversa, porque eu acho que ficou claro, tá, que o regulamento interno é um instrumento de compliance, né? Exato. Importante, de uma vertente de conformidade, que as empresas precisam observar, precisam ter os principais assuntos. Qualquer alteração nesse regulamento é importante que tenha uma avaliação de risco para evitar a exposição desnecessária. Então, vamos finalizar aqui o nosso bate-papo aí, o nosso podcast de hoje. E o próximo tema, nós vamos trazer aí um tema especial, pessoal, que não é só da seara trabalhista, acontece em todo lugar, né? Mas surpresa. Surpresa. Então tá bom, até o próximo podcast, Célia. Até mais, Andresa.